No livro de Neemias, capítulo 1, tem como título a oração de Neemias. No versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança, a benignidade para com aquele que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pelos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Amada igreja, possa tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É uma palavra bem conhecida e eu gosto dessa passagem. Eu confesso que ontem à tarde no meu trabalho comecei a falar com o Senhor e Ele ministrou ao meu coração algo que Ele precisava falar comigo e com a igreja. O livro de Neemias, eu anotei algumas coisas aqui. Neemias ele é um reformador espiritual e político, contemporâneo de Esdras. Seu contexto no período cativeiro da Babilônia. Neemias vivia na Pérsia e ele era ali mordomo do rei. A Bíblia vai dizer que Neemias ele foi levado a cativo pelo templo babilônico e agora ele está no lugar de conforto. Ele tem um lugar de conforto, por quê? Porque se ele é alguém que serve ao rei, então ele está no lugar de conforto. Ele está diante de um ambiente que para ele é confortável, aonde ele não vai viver dificuldade. Neemias ele foi chamado, quando chegarmos dentro da onde Deus quer falar, Neemias ele foi chamado para restituir algo que está destruído. Então eu vou ver sobre a vida de Neemias, aquele que se levanta para ter uma atitude para mudar a história. E nessa noite de recarga, nós vamos entender, como já foi falado aqui nesta noite, é necessário o fio positivo e o negativo, mas os dois juntos vai trazer uma recarga necessária para a tua vida e para o teu ministério, para a tua casa e para o teu chamado. Mas quando nos deparamos dentro do positivo e do negativo, vamos ver um homem e uma mulher aonde está em obediência a Deus, mas vemos também em uma divisão aonde a alma vai se acumular de sentimento, e muitos sentimentos negativos começa a ter uma divisão. Um lado precisa obedecer, mas o outro está ferido demais. Mas nesta noite eu vim aqui debaixo da potente mão do Senhor para liberar para a tua vida, ainda que esteja ferido, ainda que esteja machucado, nesta noite de recarga tem renovo. Nós vamos deparar no capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Amani, um dos seus irmãos, vai chegar para Neemias e vai comunicar a Neemias que Jerusalém está destruída. Não somente destruíram Jerusalém, mas destruíram os muros e os portões. A Bíblia diz que Neemias, quando ouve aquilo, ele muito fica triste, a sua alma fica totalmente amargurada de tanta dor, mas não uma amargura para trazer morte, uma amargura que vem dentro do homem para ter atitude e se levantar, porque o processo de dor não é para matar, o processo de dor é para te animar a se levantar. Então Deus está liberando nesta noite: pega o processo e se levanta, pega a tua dor e adore, pega dentro da tua guerra e comece a ter posicionamento. E a Bíblia diz que quando ele começa a ouvir, ele começa a orar.
Então eu vou ver alguém que dentro de uma situação de dor e sofrimento, ele tem um posicionamento de oração. E eu gosto disso porque oração, ela é estilo de vida. E quando nós temos a oração como estilo de vida, em contrapartida o céu vai reagir ao teu favor. Independente da tua guerra, o céu vai reagir. Independente da tua prova, o céu vai reagir. Por quê? Porque se tem posicionamento, pastor, tem resposta de Deus. Se tem reposicionamento, tem recarga na tua vida. Só que o adversário das nossas almas, quando ele observa que vem um recado de dor, ele vai tentar trazer sofrimento naquilo que você está vivendo, para paralisar aquilo que Deus tem para fazer. Por quê? Porque quando falamos que as portas e os muros estão fechadas, estão destruídas, e agora já não tem mais muro nem portões, é porque está dizendo assim: ei, Jerusalém está sem proteção, o povo está sem proteção dos seus adversários, e trazendo para as nossas vidas muros e portões, vamos ver portões de legalidade para as coisas do céu, mas portões que se abrem também para que o adversário venha aprisionar. Uma das maiores portas que o adversário quer tentar destruir da tua vida é a porta da tua alma. Por quê? Porque se tu proteger o teu coração, a tua alma não vai viver segundo o seu querer, ela vai viver segundo o querer de Deus. Mas aí entra o muro. Aí Deus está dizendo: como assim? Eu preciso ter os portões fechados e blindados, e a minha alma precisa ter muros de proteção. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios 6:10: revesti vós de toda a armadura de Deus, para estar preparado contra as ciladas investidas de Satanás. Por quê? Porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Igreja, para viver recarregada do que o céu tem que viver Efésios 6:10. Coloca o capacete, coloca a couraça, coloca a sandália, o escudo da fé. Ei, tem que ter a palavra. Por quê? Repete comigo: o ataque vem, a guerra vem. Mas se eu tiver com os portões espirituais fechados contra as ciladas do adversário, a minha bateria não vai descarregar. Por quê? Porque o meu combustível é oração de dia e de noite. O meu combustível não precisa de uma tomada elétrica. O meu combustível vem do céu. Estamos numa geração que a maioria dos celulares eles carregam muito rápido com carregador turbo. Sim ou não? Mas percebeu que o turbo ele também descarrega mais rápido? Ai, Jesus, ele está liberando para mim e para você. Não adianta ter um modo turbo do homem. Tem que estar conectado no céu. Cresce de baixo para cima em obediência. Mas se prepara, porque a recarga não vai acabar. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer no livro de Salmos 92, no verso 12, que o justo florescerá como a palmeira e como o cedro do Líbano. E eu comecei a meditar e falar sobre recarga. E Deus falava comigo assim: filha, para viver uma recarga do céu é necessário ter posicionamento para suportar o processo. Porque para chegar até o projeto que Deus tem sobre a tua vida e a minha, vamos ter que passar pelo projeto, porque ninguém vai pular etapa. Aí eu falei: sim, Deus. Aí ele falou assim: tu percebe que a palmeira, ela pode ser plantada em qualquer solo, ela vai produzir em qualquer estação. Ela não depende do inverno, no verão, ela não depende do homem adubar a terra. Simplesmente aonde plantar, ela vai florescer e o vento vai soprar, mas ela não vai ser derrubada. Por quê? Porque a recarga não está no modo turbo, está no modo conexão do céu com a terra. E aí eu comecei a meditar que ver o cedro, ele, para ser plantado durante os seus 3 primeiros anos, a sua raiz cresce 1,5 metro. Alguns historiadores falam um tamanho, outros já dão outra metragem. Mas a sua
a planta, ela vai crescer apenas 5 centímetros. Então quem olha de fora não tem crescimento, mas quem olha do céu está crescendo. E essa raiz, ela vai ultrapassando as barreiras até encontrar a veia de água. Por quê? Porque ela entende que ela precisa de uma nascente para permanecer de pé. Então a recarga do céu, ela vem do Senhor. E Neemias, ele começa a orar, porque ele entende que por ele próprio, ele não vai conseguir restituir ou construir o que foi destruído. E a Bíblia diz que agora no capítulo 2 ele vai chegar até o rei para servir. Só que nesse período que ele chega até o rei, ele estava fazendo o quê? Orando e jejuando. Então, o que o Senhor ministra ao meu coração é: não tem crescimento sem propósito no altar. Não tem crescimento sem obediência. Não tem crescimento sem palavra. Não tem crescimento sem jejum e oração. Ah, missionária, é fácil falar. Não é fácil não. Porque há 24 anos atrás, quando eu desci as águas, eu não fui criada dentro de um sistema religioso. Eu fui criada dentro de uma religião áfrica, onde a minha família adorava dentro da Umbanda e meu pai dentro do Candomblé. Deixa eu te dizer, Deus, ele vai pegar as coisas improváveis para recarregar da maneira que ele quer. Pode estar na prostituição, mas vai pregar. Pode estar na Cracolândia, mas vai pregar. Eu não fui achada num cenário de crente bonitinho, jovem bonito, não. Eu fui chamada dentro de um cenário onde eu estava acostumada a bater com vontade, aonde a minha família oferecia comida nas encruzilhadas. Essa foi o meu ensinamento. Só que quando Jesus ele chega na vida de alguém, eu já não posso mais ser como antes. Antes eu até era, mas hoje não. Hoje ele se movimenta através de mim e de ti. Então isso é viver uma recarga do céu. É aceitar, pastor, a transformação de dentro para fora. É no tempo de guerra saber que é momento de orar. No tempo de batalha é saber que é momento de buscar ao Deus de Israel. Neemias ele ora e jejua, e agora ele vai até a presença do rei Artaxerxes. A Bíblia diz que ele não precisou falar. Repete comigo, ele não precisou falar. Por quê? Porque o céu já identificou o que você tem de dentro para fora. Então a recarga não depende daquilo que o homem está vendo. A recarga depende do teu posicionamento diante do céu. É no silêncio ele está recarregando. É adorando ele está recarregando. Dentro da guerra ele está recarregando. Mas como eu me posiciono dentro da batalha, diante do altar de Deus? E ele agora, quando ele se apresenta ao rei, o rei logo vai identificar que há uma tristeza muito grande em seu coração. E ele começa a falar com Neemias. E Neemias começa a dar todo o relato. E o que o rei vai fazer para ganharmos tempo? Ele vai liberar cartas aos governadores para que libere a passagem de Neemias, para que chegue até Jerusalém. A Bíblia diz que ele vai dar uma carta também ao guarda do jardim para que libere madeiras. Neemias ele faz tudo dentro do direcionamento que o Senhor estava liberando sobre a vida dele. Ele não fez nada de qualquer maneira, ele não foi já chegando e se antecipando, não. Primeiro ele orou. Então eu trago para minha vida e para a sua que a oração vai abrir porta aonde você não tem chave, mas o céu já liberou. A oração vai alcançar guerra que você não pode resolver, mas o céu já resolveu. Porque enquanto você está recarregando no Senhor, queira o inferno ou não, a igreja vai avançar. A igreja vai avançar. Só que para a igreja avançar e Neemias poder restituir ou refazer, reconstruir os portões e os muros, primeiro ele tem que estar com os muros dele de pé e com as portas fechadas. Não fechada para a palavra de Deus, mas fechada para toda a dor que pudessem trazer sobre a vida dele. Então isso me traz algo ao meu coração. Por quê? Porque vivemos em um tempo onde a igreja, de repente aqui não, mas em todo
sistema religioso, temos visto muitas pessoas feridas da alma, pessoas que não conseguem recarregar aquilo que a noite deste culto está liberando, pessoas que não conseguem sair da porta para fora e viver o que o céu liberou. Por quê? Porque está com a alma amargurada, cheia de dores, armazenando bagagem que não é sua. Deus está liberando para mim e para você nesta noite. Deixa no altar toda a tua guerra, desvazeia a casa, porque a casa não é sua, a casa é do Senhor. Aí você pode dizer assim: não, Michela, sim, uma batalha que ainda não tivemos êxito, alguém dentro de casa que ainda está de qualquer maneira, processos no corpo físico, enfermidades que vêm do nosso psique e começa a trazer doenças psicossomáticas, que o corpo vai reagir por causa daquilo que eu estou vivendo. O médico não vai descobrir, mas o meu corpo vai reagir. E nesta noite de recarga, Deus está dizendo: eu sou o remédio, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia, eu sou aquele que muda a história, eu sou aquele que abre porta onde não tem, eu sou aquele que faz atravessar o mar a seco e do outro lado vai cantar o hino de vitória. Eu sou aquele que diz: ainda que esteja morto 4 dias, levanta, tira a pedra e sai para fora. Deus está dizendo: através da tua vida, estou alcançando alguém que estou trazendo uma recarga do céu. Enquanto eu bebo água, faz aquele barulhinho que o diabo não gosta. Um minutinho de glória. Manda a glória para cima. Começam a liberar. O rei libera para que ele possa ir e fazer a reforma necessária. Só que o que me chama a atenção em Neemias, que ele não foi somente para levantar os muros ou os portões. Através da vida dele, houve pessoas que teve arrependimento. O povo começa agora a ter uma reforma espiritual, uma reforma financeira e também uma reforma material. Neemias no capítulo 2, 19, no versículo 19, quando ele chega lá, começam agora Sanbalate, Tobias e Gesem começaram a querer confrontar ele para que os muros não sejam edificados. Então o Senhor está liberando para a minha vida e para a sua, que dentro da tua guerra, alguém vai se levantar para te paralisar. Alguma situação vai vir sobre a tua vida para tentar impedir o que o céu tem para você. Mas Deus está dizendo: ei, não dê ouvido ao seu opositor, levanta e adora. Não dê ouvido dentro da tua guerra, continue adorando, porque vem exaltação, tem milagre, prepara o culto da vitória, porque vai vir resposta de Deus. No capítulo 3, Eliasebe, o sumo sacerdote, ele agora começa, junto com seus irmãos, a erguer os muros. E eu começo a meditar sobre isso, erguer os muros, e eu vejo que eu não entendo muito, mas mais ou menos eu observo quando os pedreiros estão fazendo, que para começar uma fundação eles têm que começar a cavar as sapatas. E para ter um muro bem resistente, a sapata tem que ser bem profunda. E ela vem, cava, todas elas dos mesmos tamanhos, vem as ferragens e depois vem a massa com pedra para que possa levantar uma fundação que tenha resistência. Então, quando eu falo do cedro, que a raiz dele cresce mais do que a folhagem, quando eu pego uma construção e eu vejo que a profundidade das sapatas tem que ser firme, é Deus dizendo: não adianta crescer por fora, tem que primeiro crescer embaixo. Não adianta, até ter aparência, tem que ter profundidade. Por quê? Porque quando tem profundidade, é porque tem intimidade. Por que o Senhor tocou no coração do rei? Porque Neemias tinha intimidade. Então, para a gente conseguir uma vida na presença do Senhor com uma recarga do céu, é necessário que eu tenha intimidade. Porque não adianta pegar
a bateria e colocar ali o carregador e simplesmente dar uma carga turbo e tá tudo bem. Quando chegar lá fora, não vai suportar o processo. Por quê? Porque o Senhor está chamando uma igreja que tenha resistência. E aí, Jussiara, olhamos para o nosso processo e às vezes não entendemos, porque machuca, dói, traz sentimentos negativos, sim. Só que todos os dias lembramos da morte de cruz e lembramos que o que ele passou foi muito pior do que eu e você. E aí olhamos para o nosso processo e entendemos, identificamos que vai valer a pena. Tá machucando hoje, mas eu já posso ver o bolo do culto de ação de graça. Tá doendo hoje, mas eu já sei qual vai ser o salão do meu culto. Hoje até tá me ferindo, mas eu sei que do outro lado eu vou cantar o hino de vitória. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5,6: ficai debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo ele te exalte, mas lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. A ansiedade, se Neemias ele tem uma vida ansiosa, ele não ia conseguir chegar até onde ele chegou. E a Bíblia diz que quando começa agora a construção, e eu gosto disso, que eles preparam a sapata, eu fico imaginando que está todo destruído, eles têm que começar sobre a base. Não adianta pegar e remendar. Recarga não é remendar. Recarga não é simplesmente você vai lá e dá 2 minutinhos de carga e você vai continuar, conseguir sobreviver. Para poder ter uma vida saudável e para que a bateria não esteja viciada, eu tenho que recarregar o tempo suficiente. Por quê? Porque tem muita gente vivendo com a bateria viciada. O que é isso, bateria viciada? Eu recarrego agora, eu sinto a presença de Deus, mas lá fora eu estou vazio. Aqui dentro eu me enchi, mas lá fora eu não tenho presença. Aqui dentro eu recarreguei, mas no trabalho eu não tenho presença. Deus não quer uma igreja viciada. Deus quer os viciados se rompendo, se quebrando, adorando diante do altar. Vem viciado, pode vir. Pode vir na prostituição, pode vir nas drogas, pode vir com a cocaína, pode vir com a bebida, com a pornografia, com o adultério. Deus quer bateria viciada, mas na presença vai ser recarregado. Porque se eu venho com a bateria viciada e eu não permito o Senhor trocar, a bateria vai fazer o quê? Vai estufar. Deus não trabalha com crente estufado. É noite de recarga. É noite de viver o novo de Deus. Dentro da guerra, mas está adorando. Dentro do processo, mas está exaltando. E quando eles começam a construir, eu fico imaginando e conjecturando na minha cabeça. Depois que ele prepara as sapatas com profundidade, ele agora vai trazer a cinta, né? Assim, quem entende de obra, eu acho que é isso mesmo. Vem a cinta. Depois que vem a cinta, ele vai levantar e deixa ainda os ferros para levantar as colunas. Porque se você levantar um muro sem ter coluna, o muro vai ficar bambo. Aí eu gosto disso, por quê? Porque o Espírito Santo, ele ministra no meu coração. Não adianta ter aparência de muro, tem que estar findado. E a rocha é o Senhor. Porque muro sem coluna não consegue sobreviver no vento forte. Mas eu estou pregando para uma igreja que entende o que é intimidade, o que é ter profundidade, o que é ter alicerce do céu. Só que no meio da construção, vão tentar mais uma vez paralisar ele. Porque tudo que eles querem é que os muros não venham ser restaurados. E chega num capítulo, se não me falha a memória, no 5. No 4, os inimigos retornam novamente, Sanballat, Tobias e Gesem, para tentar paralisar Neemias. E Neemias não está se importando que eles estão levantando calúnia. Eles começam a arrumar conspiração contra ele, para que ele não venha edificar aquilo que foi destruído. Então não se preocupe e nem fique triste comigo, porque eu tenho que liberar para a tua vida. A calúnia vai vir, o vento vai soprar, palavras ao contrário vai vir, vão te julgar, vão te apontar. Mas quem te disse que depende de quem está te julgando? Pode estar julgando, mas tu está pregando. Pode estar julgando, mas tu está adorando. Não se preocupe, se preocupe que o céu está liberando. Porque não
não dependemos de elogios nem de crítica terrena. Mas quando vem do céu, ai meu Deus do céu, quando vem do céu, se prepara, porque quem vai falar por você é Ele, quem vai agir por você também é Ele. E no capítulo 5, Neemias está lá com a construção. Eu acredito que já colocou a cinta, agora pegou os ferros que deixou separado para levantar as colunas. E o que vai acontecer? Ele começa a ver agora os pobres começar a murmurar e reclamar dos ricos. Porque quando houve essa destruição e destruíram totalmente os portões e os muros que protegiam dos ataques dos seus adversários, começa a ter uma falência. Eles começam a não produzir mais cereais. Então agora os pobres começam a se invejar de quem tem. Só que Neemias, quando chega naquele local para restituir, para reconstruir aqueles muros e os portões, ele não vai somente levantar os muros, ele vai trazer uma reforma financeira para aquele lugar. Então alguns historiadores até dizem que ele foi um homem que ele era visionário. Trazendo para o dia de hoje, ele chegou como um bom político, não ladrão nem corrupto, mas ele chegou para mudar a história daquele ambiente. Por quê? Porque ele conseguiu fazer com que a economia daquele lugar começasse a avançar de novo. Mas antes da economia, ele começou agora a trazer o arrependimento para quem estava pecando. Então levantar os muros não é só simplesmente proteger, é trazer o arrependimento para quem está no pecado. Porque Deus não restitui nada pela metade. Primeiro se limpa, para depois restaurar. E ele repreende aqueles que estão reclamando e murmurando. No capítulo 6, nós vamos ver que começam agora a tentar intimidar Neemias mais uma vez, para que ele paralise aquela construção. Só o que eu gosto de Neemias é que ele tem posicionamento. E eu anotei algo aqui que eu queria muito passar para a vida de vocês. E diz assim, ó, Deus falou comigo na tarde de hoje no meu trabalho. Nossa energia espiritual, para desativar o portão das emoções que rouba a nossa carga, para anestesiar o sangramento da alma. Porque estamos falando de uma construção, estamos falando de uma reforma. Mas tudo que o Senhor quer trazer para mim e para a sua vida é que nós possamos reconstruir os muros da nossa alma. Por quê? Porque quando nós paralisamos o ataque do inferno dentro de nós, vai ter um estancamento de sangramento da alma. A tua alma já não vai mais ter legalidade sobre o teu corpo. Por quê? Porque o governo da tua casa é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. A tua casa tem um governo, a tua família tem um governo, o teu ministério tem um governo. Ainda que você olhe e vê os seus sonhos paralisados, a sua casa, a sua vida, a sua família e o seu ministério tem um governo. E o governo é do céu. Porque o governo do céu não depende da sapata que o homem faz na terra. O governo do céu não depende da bateria que é ligada numa eletricidade. O governo do céu não depende de um fio positivo ou negativo. O governo do céu depende de uma igreja que se posiciona diante do altar para receber uma recarga do céu. E eu comecei a meditar e o Espírito Santo falou comigo: aonde está a tua fonte de energia? De repente você está buscando fonte de energia em alguém, porque dentro do teu processo você às vezes não consegue se escorar em ninguém. Aí quando ele fez essa pergunta para mim, onde está a sua fonte de energia? A nossa fonte de energia não pode estar em ninguém a mais do que no céu. Não tem como eu buscar energia. Sim, tem pessoas que nos levam para frente, que nos ajudam, que entram na guerra conosco. Mas a fonte de energia, ela tem que vir do alto. Para quê? Para que nós possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E entender, se a bateria hoje descarregou, eu vou para o joelho, eu vou para a oração, jejum e oração, e a recarga vai acontecer. Porque eu entendi que não é sobre eletricidade, mas é sobre uma vida de intimidade. E a vida de intimidade
depende do posicionamento. Só que quando nós começamos a reconstruir algo, se nós não entrarmos em total vigilância, começa a vir a dor na alma. Começa a nossa alma a sangrar, como o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. E o salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 42, porque te abate a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista Davi está fugindo de uma guerra. Ele, em vez de recarregar a vida dele no altar, ele foge. Um momento de dor, ele foge. E isso acontece muito na igreja, o qual o Senhor tem chamado como soberana. Por quê? No momento de guerra, em vez de se posicionar, eu prefiro me esconder, prefiro correr ou fugir. E o salmista Davi, quando ele relata esse salmo, ele está fugindo, ele está correndo de uma grande perseguição, aonde o seu filho Absalão, ele vai tentar usurpar o seu trono. E agora ele foge por 2 anos para não ter contato com o teu filho. E ele começa agora a relatar para ele mesmo, porque te abate. Ele está vivendo um tempo difícil. O filho está contra ele. O filho quer roubar o trono. O filho quer matar. Mas ele está dizendo: porque te abate a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A guerra não vai acabar, a batalha não vai acabar, mas é eu e você que precisamos nos posicionar para recarregar as nossas baterias celestiais. Ele entende naquele momento, fugindo do seu próprio filho, e ele começa a conversar com a alma dele. Quem já fez isso aqui? Eu já. Ele começa a conversar com a própria alma, porque ele identifica que o que está dentro dele pode paralisar o que o céu tem para fazer na vida dele. Porque o adversário, ele até paralisa, mas muitas das vezes abrimos portais de legalidade para ele entrar e impedir o que o céu tem para fazer. E nesse momento de guerra, o maior inimigo seu é as suas emoções. Falo, meu maior inimigo no momento da dor é a minha emoção. Porque dependendo de que forma você agir, você pode agir num fio negativo. E aí você acaba desconectando do positivo. E aí não tem uma recarga que o céu quer fazer sobre a tua vida e sobre a minha. Porque eu estou focado demais dentro da minha dor e eu esqueço que o céu, ele pode anestesiar a dor que eu estou sentindo. Por quê? Porque ele é Deus e ele é soberano a todo momento e a toda hora. E quando ele começa a conversar com a alma dele, eu imagino que ele está dizendo assim: olha, até sei que o meu filho está me perseguindo, até sei que meu filho está querendo usurpar o meu trono, mas por que você está batendo dentro de mim? Espera em Deus. É eu e você conversando com a nossa própria alma e dizendo: a batalha está travada, a guerra está difícil, está doendo, está machucando. Mas deixa eu te dizer um negócio: fica quietinha, alma, porque o Deus que eu sirvo, ele vai entrar dentro desse processo e vai fazer o milagre acontecer. Eu estou pregando para alguém que nesta noite veio recarregar a bateria e precisa viver o milagre. Enquanto você está adorando, Deus está entrando lá. Enquanto tu está adorando, Deus vai fazer. Só que quando eu pego esse salmo, eu começo a identificar que Neemias, dentro do processo dele, ele ficou um período orando, jejuando e chorando. Mas ele reagiu. E eu falo para mim mesma nos momentos de guerra: sabe o que, pastor? Já chorou, Michela? Eu falo comigo, tá? Já chorou? Eu tô para fora? Porque eu falo assim: Senhor, senta aqui. Eu não sou muito de chamar, olha, depende. Eu sou mais de sentar: Jesus, senta aqui comigo. Isso. Tô aguentando aí. Isso. E choro. E daqui a pouco eu falo: já falou tudo, Michela? Enxuga a lágrima. Levanta, reage, porque o céu, ele ganha a força. Não dá para ficar de mimimi na obra de Deus. Não dá para ficar: eu tô triste, ai pastor, me machucaram, ai eu não tô aguentando. Aguenta, porque ele aguentou a morte de cruz. E eu e você não vamos aguentar a provação nessa terra. Só que vivemos em um século o qual o adversário, ele tem conseguido entrar através das dores. E aí o crente, em vez de ser posicionado, ele começa a agir se vitimizando dentro do processo.
Ninguém que se vitimiza consegue crescer, pastor. Porque eu estou na posição de coitado. Eu só estou ligada na tomada ou no fio negativo, porque eu consigo viver toda a negatividade. E eu não consigo ver que dentro da negatividade vai ter o lado positivo. Então agora eu começo a me vitimizar dentro do meu processo. E Deus, Ele começa a fazer o quê? Se afastar. Sabe por quê? Porque Ele trabalha com o crente posicionado. Ainda que seja barro, mas é posicionado. Ainda que seja o pior barro, mas é na mão do oleiro posicionado, que Ele molda, quebra, coloca na fornalha como Ele quer. Então não adianta nessa noite de recarga dizer assim: olha, você vai sair daqui com a tua bateria top, se primeiro você não esvaziar o que está dentro. Primeiro tira a recarga turbo. Tira a recarga turbo. Eu sou, eu posso, eu faço. Tira a recarga turbo. Eu não consigo, pra mim não dá, tá machucando demais. Essa recarga vai inchar tua bateria. E Deus nesta noite, Ele quer tirar o turbo e colocar a conexão do céu. Sabe por quê? Porque tudo que o adversário quer aprisionar a igreja. E tem um demônio que se chama milindre. São as pessoas que se vitimizam e ele toma legalidade na vida dessas pessoas. Porque elas querem contar muito a dor dela com muito sofrimento, esquecendo que o maior sofrimento foi na cruz. Então, para ter uma recarga, eu tenho que desvaziar a minha negatividade dentro de mim. E quem não tem negatividade? Quem não vive dias difíceis? Quem não tem processo familiar? Quem não tem processo como a enfermidade ou alguém no meio da família? Só que tudo que nós precisamos é entender que dentro do processo, ainda que o muro esteja totalmente quebrado, os portões queimados a fogo, o Deus do impossível, Ele vai agir aonde o homem está dizendo que não tem jeito. A Bíblia diz que agora no capítulo 6, Neemias, ele está construindo, ele está renovando, ele está pegando os portões. O que está quebrado agora vai ser restaurado. E agora começa a conspiração mais uma vez. E o recado dele é, no capítulo 6, versículo 3, estou fazendo uma grande obra que de modo não posso parar, porque se eu parar, cessaria esta obra. Igreja recarregada não para. Igreja que vive a recarga adora. Igreja que vive o novo adora. Camarada está perturbando ele está mandando um recado: estou fazendo uma grande obra. Eu fico imaginando um dia a dia da nossa vida. A enfermidade chega e você diz: não tenho tempo, vou até me cuidar, mas estou fazendo uma grande obra que eu não posso parar. O processo vem no meio familiar, no meio dos filhos, e você está, Jesus já está na mão do Senhor, está todo mundo na sua mão. No tempo determinado vai fazer como o Senhor quer, mas estou fazendo uma grande obra que de modo não posso parar. Independente do processo, a igreja precisa levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, estou fazendo uma grande obra que de modo não posso parar. Cadê a igreja que não pode parar? Cadê a igreja que tem que avançar? Há uma recarga, há uma recarga. Renato, pode louvar aquele hino, Geração Eleita? Pode pedir a igreja para se colocar de pé? A igreja pode se colocar de pé? Neemias, ele foi um grande homem, ele foi aquele que fez uma reformação. Ele reformou. Ele foi alguém que levantou os muros, edificou os portões queimados. E ele também trouxe um crescimento financeiro e espiritual. Ele ficou 52 dias fazendo essa reforma. Pois ele volta e novamente depois ele retorna para continuar administrando aquele local. Então Deus, Ele está liberando para mim, para a sua vida, dentro dos muros que foram quebrados, dentro dos portões que foram queimados a fogo. Através do seu posicionamento, Deus vai recarregar suas energias espiritual para você combater o bom combate. E quando chegar o tempo, você dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas dentro do teu processo, nessa noite de recarga, é necessário viver, como diz Paulo no livro de Romanos 12, procura se apresentar o
ao altar como sacrifício vivo, não se conformando com as coisas desse século, mas transformando a vossa mente para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você pode levantar suas mãos e declarar: estou fazendo uma grande obra, que de modo não posso parar, não posso parar de adorar, não posso parar de obedecer. E deixa que Deus vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de todo o processo. Neemias, ele olhou para aqueles muros. Quando veio o recado do seu irmão, ele sabia que era a cidade, o sepulcro dos seus pais. E tudo o que ele precisava fazer é ter atitude e posicionamento. Ninguém consegue recarregar a vida espiritual se não tiver um posicionamento diante de Deus e diante da liderança. Só que lembre-se, leva isso para a sua vida. Tira toda a carga que for turbo e deixa recarregar lentamente, como o céu tem para a tua vida e para mim. Essa luta não vai te matar, esse processo não vai te destruir. Essa dor que às vezes tira até o teu sono, ele não vai te paralisar, porque você já consegue visualizar o teu milagre. Porque a Bíblia também diz que por onde passaste humilhado, tu vai passar exaltado. E ele está dizendo: ei, alguém vai olhar os muros destruídos e vão dizer: como que ela conseguiu, como que ele conseguiu. Aí alguém vai dizer: é porque eles escolheram ser recarregado para o céu, ser recarregado pelo céu.